Mais um Resgate Futsal Resenha para você, chegando aqui no canal do Plácido Ramos. E desta feita, meus amigos, episódio número 23, recebendo Ricardo Campos. Olha, transitou pelo futsal, transitou pelo futebol profissional no campo, hoje é técnico. Tudo bem, meu caro Ricardo? Tá tudo tranquilo? Tudo bem, vamos que vamos, né? Vamos lá para essa resenha aí. Tem muita coisa para contar. Qual foi a melhor época para você? É difícil falar. Qual foi a melhor época? Futsal, com o profissional jogando no futebol de campo, Olha, agora como técnico. Como é que é? olha, cara, eu acho que a minha melhor época, eu falo para todo mundo, foi no futsal, cara. No futsal, para mim, foi tudo, cara. Até no juvenil, na base do Remo, que eu passei praticamente. E o futsal, para mim, foi tudo. Eu joguei profissional, mas o futsal, para mim, é a minha raiz mesmo. Rapaz, esse início, como é que foi? A galera gosta de história, tu sabe, né? É, Porque é o é uma... seguinte, o pessoal do futsal, todo mundo te conhece. Ó, o Ricardo que Sim, jogou sim. futsal. Mas tem pormenores, tem bastidores que a galera talvez não Sim, tenha sim. alcançado, né? Então bora lá, como é que foi esse início aí? Isso, o meu início, na verdade, foi em 87, né? Eu fomos fazer um jogo, uma pelada, né? Na verdade, eu tinha um time numa rua lá próximo do SESI, onde eu comecei, e o Jairo, que jogou salão, Ah, não sei se o Jairo jogava no salão do SESI Juvenil, e nós tínhamos um time na rua. E o Jairo disse: Olha, eu vou levar vocês para fazer um jogo contra o Mirim, do SESI. Só que o SESI, naquela época, 87, 86, 85, era uma potência no futsal paraense, né? Aí o Jário, olha, vocês querem ir lá fazer um jogo contra o Mirim do SESI? Bora, Jário. O Jário ficou como goleiro e nós jogamos lá contra o SESI. Pegamos uma goleada nesse jogo. A gente era de rua, né? A gente ainda não tinha nossa base do futsal lá, a gente já treinando, né? O time do SESI era muito bom, Mirim naquela época, 87. E o Custódio, o finado Custódio lá do SESI, junto com o Éder Palheta, né? Professor de Educação Física, profissional do SESI, fez sim. um convite. Falou para o Jário: Jário, quem é esse rapaz aí? Ele quer vir para cá, para o SESI. Quantos anos ele tem? Na época eu estava com 11 anos. E ele: Você não quer vir aqui fazer Que um ano era treinamento aqui esse? com a gente? 87. 87. Era meu primeiro ano de Mirim. Tá? Eu fui para o SESI. Chegando lá, me adaptei, né? Os treinos lá eram meio-dia e meia, mais ou menos, que o SESI disponibilizava esse horário para o menino da a categoria de base treinar. E fui para lá. Fiquei lá no SESI 87, peguei entrei no time, né? Só que eu era reserva, né? Estava começando ainda. Peguei uma cancha lá nesse ano. Aí estreiei contra o Paysandu lá, o time do Paysandu muito bom também. Eu fiz até 2 gols, jogava de frente, eu nem jogava de central, que na época agora é o fixo, né? Eu jogava de Uhum. central. Aí eu joguei, mas quando eu comecei jogando na frente. E eu fiz 2 gols nesse jogo contra o Paysandu, na minha estreia, né? Tudo empolgado, porque o César dava o material e você andava na rua, né? Aquele material para dizer que você jogava, né? Aí você andava, aí, só Ah, que tá nesse dia que pegamos certo, de meu novo, irmão. Tinha que ostentar mesmo. Fazer o quê? aí pô, chegava na rua, todo mundo te olhava, né? Mesmo sendo César, Remo, Paysandu, então a gente. Aí chegando lá, já pegamos o Paysandu nesse dia, pegamos de 9-2, eu fiz 2 gols. Né? Só que eu ainda tinha mais um ano de mirim. Esse ano, quando eu já entrei em 87, eu já estava no final do campeonato já. O jogo com o Paysandu já era o último. E eu praticamente, ele pegou essa galera que estava ainda ia ser mirim ano que vem, em 88, e botou para jogar. Eu fiquei em 88. Aí em 88 continuei, não sei, já com uma bagagem já, um treinamento já bem melhor. O César era tudo, cara. Eles tinham uma potência lá no futsal, tanto que o juvenil deles era muito bom, jogava o Ronaldo, o Bruxinha. Cara, os caras que passaram lá no César só fera. E eu, quando eu era mirim, eu ia para assistir o treino dos caras, né? O time do César desde o mirim infantil, infanto, juvenil, e acho que até adulto, era uma potência, mas era mais A estrutura em si era muito boa. Tinha uma quadra a própria, servia para jogos, treinos, enfim. Era o alto nível, usava o tênis, era o tiro Aulatex na época. Não sei Aham. se tu play, era o Ah, sim, Aulatex. sim. Eles davam tênis,
eles tinham tudo lá, a estrutura, tudinho. O professor Beto Figueiredo também trabalhava já no SESI, ele ajudava o Éder nessa parte de preparação física, porque o professor Beto era professor já de educação física, ele cuidava dessa parte física. E em 88, chegando, ficamos lá, e foi muito bacana 88, porque a gente ganhou, o Paysandu ganhou, a gente ganhou o primeiro turno do Paysandu lá na Tuna. O time do Paysandu era o Daniel, o Afonso, tinha uns outros jogadores que eu não lembro muito o nome, mas eu lembrava mais do Afonso, porque o Afonso naquela época, frente assim, que era muito difícil de se marcar. Como a gente fala hoje em dia, era referência, né? Mas era muito difícil de marcar ele. Só que como eu jogava lá na frente, eu pedi para o professor Éder, professor, deixa eu ficar de central para marcar esse frente aí, cara, que ele vira todas, cara. Deixa eu marcar. Aí eu comecei a treinar de central. Aí o que eu fiz uma tática? Eu disse, não, antes dele pegar na bola, eu vou antecipar. Não deixava ele pegar na bola. Eu já não tinha ainda um know-how, mas eu disse assim, não, eu vou só antecipar. Lá na Tuna, pegamos ele na final do primeiro turno, acabei com ele lá só de antecipação. Ganhamos o primeiro turno lá. Já pode ser considerado, já pode ser considerado um jogo inesquecível para você, porque você começando já conseguiu, tipo, anular um cara que era referência na época? Era referência mirim naquela época, o Afonso. Então, quando a gente chegamos na decisão, eles ganharam o segundo turno, a gente ganhou o primeiro turno, e esse, para mim, não foi nem esse jogo inesquecível do primeiro turno. Eu vou já chegar lá. Foi a decisão com ele que foi o jogo inesquecível para mim. Porque na decisão, Paysandu e Tuna, o Paysandu abriu o placar de, acho que foi 2-0, 3-0, e faltava assim, Plácido, acho que uns 2 ou 3 minutos para acabar o jogo. Cara, o Éder chamou a gente assim, olha, vamos para cima, é o jogo da nossa vida. E, Plácido, foi um jogão, cara. A gente conseguimos virar o jogo para 5-3. O melhor, acho que um dos melhores jogos para mim foi esse jogo mirim, essa decisão aí, SESI e Paysandu, onde eu fui campeão, né? Viramos em cima do Paysandu numa virada histórica, dentro lá do SESI. Time bom do Paysandu também, né? Time bom do Paysandu. O time do Paysandu era muito bom na base, né? Também tinha estrutura, eles tinham, era uma grande referência também no futsal, lá na base. E foi um jogo para mim, em 88, que eu fui campeão mirim também, um ano inesquecível. Aí em 89, né? Já pulando em 89, eu já subi para o infantil, porque o mirim era até 12, o infantil era 13 e 14. Eu subi em 89 para o SESI, continuei no SESI. Eu cheguei na final do infantil, contra a Tuna. A Tuna montou um timão com o Samuel Cândido. Samuel Cândido, não sei se você lembra, era treinador também do adulto e treinava as categorias da Tuna de base. E pegamos o time da Tuna Mirim, infantil, perdemos na final. Infantil, era o Samuel, 89. Era o Samuel, mas não era o Cândido não, né? O Cândido era aquele do futebol. Era o outro, era esse Samuel aí também. Porque você falou Samuel Cândido, é por isso que eu estou te falando. Não é o Samuel Cândido, é um outro Samuel. Samuel que também foi do Combronze, enfim. Esse mesmo, Samuel também. Aí em 89 perdemos a final para ele infantil. Quando o Sérgio Ricardo montou um time lá no Remo, em 89, fez um convite para mim trocar o SESI para o Remo. Em 90 já. Eu já tinha acabado o ano de 89, fui vice-campeão infantil. Em 90, o Sérgio Ricardo montou, tipo assim, pegou 2, 3 jogadores de cada time. Pegou 2 jogadores do SESI, foi no Paysandu, pegou 3. O Sérgio Ricardo também, ele tinha um olhar no futsal, cara. Ele não era um estudioso do futsal, mas, cara, ele tinha um olhar para atletas, assim, para formar jogadores, assim, para olhar. Porque aí, pô, Toninho, Humberto, várias feras aí, Valber, vários aí, né, que passaram aí, que brilharam também, desde no adulto também, passaram na mão do Sérgio Ricardo. Então, ele era daquele, por exemplo, tem a história do Barata, que o Barata já contou aqui num dos episódios, que o Sérgio foi buscar ele na casa dele, meu irmão. Então ele ia atrás. Ele ia atrás, ele fazia muito isso, sabe? Ele era um cara assim. Quando ele era para formar o time, ele não queria saber, ele ia atrás mesmo. Aí ele foi para lá em 90, aí logo em 90 teve o Zonal Norte.
infantil. Tu não quer O deixar Remo- para contar daqui a pouco essa história? Me dá só um tempinho aí para a gente falar de RGA Energia Solar. Fala com o Ronaldo Quaresma que você vai, olha, reduzir a sua conta de energia em até 95%. RGA Energia Solar, energia limpa, renovável e barata também, a partir de R$ 297. Olha só o que acontece. Se você conseguir levar alguém para lá que assine contrato com a RGA Energia Solar, você, assim que essa pessoa assinar contrato, você já leva mileco, meu irmão. Não tem jeito, é mileco de comissão. Você fala com o Ronaldo Quaresma da RGA Energia Solar, a sua liberdade energética, mais de 1.000 clientes por todo o Pará. Então, bora seguir aqui, meu caro Ricardo Campos. Ricardo, então E você já estava no Remo, né? Pode eu fui continuar. com o Remo em 90 para disputar o Zonal Norte, né? Infantil, o Sérgio Ricardo trouxe para Belém esse Zonal Norte, aí participou a Tuna, participou o Remo, que ele era o patrocinador do torneio. Eu veio, se eu não me engano, a ABB de Fortaleza e um outro time do Maranhão, se eu não me engano, eu não me lembro o nome do time. E a Tuna sempre foi o pé no, na questão de rivalidade com a Ah, Tuna. Eu já tinha perdido no SESI e encontrei os mesmos jogadores em 90. Era Abner Luiz, Henrique, era o Tinho Carlinho, o era Henrique é irmão do também Netinho, é? o irmão do Netinho. Tinha o Abner, jogava lá. O Abner jogava demais, cara. O É, Abner né? jogava... Tem até uma história que eu vou te contar de Zonal, que poucos eu contei É. essa história de Zonal. Nesse jogo contra a Tuna, a gente perdemos para a Tuna. Né? O primeiro jogo foi logo o Remy Tuna. E teve um lance, o jogo que o Abner caiu no chão, e eu vinha assim andando por trás e pisei, mas eu não pisei de propósito, sabe? Mas assim, deu uma pisada nele. Depois eu chego mais lá na frente para contar essa história. Eu Não, pisei conta nele, logo. aí A ele, gente não pode perder ah, essa. Como é que aí, foi isso aí, aí? eu, aí eu pisei nele e tal, e a gente foi desclassificado desse ano de 90. Aí em 90 nós saímos do Remo, o Sérgio brigou lá no Remo, fomos para com bronze, jogamos lá com bronze, o 90 também, o infantil, em vez de ser pelo Remo, fomos todo mundo para com bronze, em 90, e perdemos também a final, um com bronze justamente para a Tuna. E quando foi já no outro ano, acho que foi em 90, 89, 90, 91. Eu já encontrei o Abner, nós já jogamos juntos lá na Combronze, ele foi para lá. E tipo assim, eu jogava campo também, jogava salão. E eu tinha amizade com o Abner jogava no Paysandu, eu jogava no Remo e a gente também tinha amizade. E eu fui para casa do Abner almoçar, né? Eu ia Ah. muito assim na casa dele, eu fui almoçar. E o pai dele e a mãe dele disse: Abner, vamos ver aquele jogo, que ele tinha uma fita, né? Vamos assistir aquele jogo, Tuna e Remo. Eu quero que o Ricardo tá aqui para ele diga quem foi que pisou na tua cabeça. E eu lá na sala do Abner, cara, lá Já tinha eu almoçado ou não? já tinha almoçado, cara, graças É. a Aí eu fiquei, depois eu chamei o Abner, Abner, olha, sabe aquela situação? Não, eu sabia que foi tu, cara, mas eu disse, pô, mas eu também quero ver teu pai aí. Não, não, vou fazer uma coisa aqui para eles não assistirem o lance, eu vou passar a Vou dar um fita, uma coisa assim. defeito aqui, vou dar um defeito na Ele fez fita. o efeito lá, foi essa a história lá com o Abner, que eu estava lá na casa dele, que aconteceu esse lance. Aí em 91, 90 nós continuamos, 91 perdemos, né? 90 a gente perdeu, em 91 continuamos na com bronze. Foi aí, Plácido, em Hum. 91, que eu encontrei o Samuel. E eu vou te contar uma outra história aqui do Samuel, que ele gostava de um central chamado Bruno, Ah. que jogava na Tuna na época com ele, jogou infantil. E ele queria, porque queria esse Bruno lá no com bronze. Ele resolveu ficar com o Samuel, era treinador do adulto, juvenil, e ficou com o infanto. E nós tínhamos subido. O Sérgio veio embora e ficamos lá. Ficou eu e o Afonso. Então o Samuel formou um time. E ele queria muito esse Bruno, sabe? Ele queria muito. Aí eu lá, sabe, sentado, disse, Afonso, eu não vou ficar aqui não, cara. O cara nem me quer aqui. Aí eu queria, porque o Bruno, ele disse, infelizmente eu vou ter que ficar, falou assim para mim, infelizmente eu vou ter que ficar contigo, porque o que eu queria não veio.
Cara, veio Oh, uma coisa assim dentro de mim. Eu hum. disse, cara, eu vou mostrar para esse cara o meu valor, sabe? Eu vou treinar. Realmente, nesse ano de 91, eu aprendi muitas coisas com eles no futsal, cara. Em 91, eu não, tipo assim, eu aprendi coisas no futsal que eu não sabia que o Sérgio, como eu estou te falando, o Sérgio chegava lá, dava os coletivos, não tinha parte tática, não tinha a parte de meter a bola no frente, O sair pro Sérgio jogo, era fazer. mais na base da motivação, do jeito dele, né? Perfeito, perfeito. Era o jeito dele, né? Ganhava títulos, era muito bom, é como se fosse os olheiros de Ele hoje. era até às vezes agressivo com a galera, era o jeito dele. O pessoal já Era o contou jeito dele. histórias aqui também sobre isso. Sim, sim, o Sérgio passava algumas vezes do limite, né? Mas lá com o Samuel, eu aprendi o verdadeiro futsal, porque ele já estava no adulto da Combronze, entendeu? Então ele trouxe para o Que infanto, coisas, por exemplo, tu aprendeste lá? tipo assim, fazer mudança de direção, entendeu? Mete a bola para frente, finge que vai, vem para cá, jogadas, que a gente não fazia jogadas, é, coisas dentro do futsal, tipo assim, eu era central, o cara metia na frente, eu colava no frente, aí o cara virava, pegava um H-menor na vida, tentava enrolar 20, um frente bom, grande, aí o que ele fazia? Ele ensinava só, tu dá um passo para trás e espera a posição dele. Geralmente, se ele é direito, ele vai virar, mas muitos deles fingem que viram para a direita, mas tu dá um passo para trás que tu mata ele. Aí eu aprendendo algumas coisas, principalmente eu como central, eu aprendi muito assim com o Samuel, foi meu ano lá. Em 90 eu fui campeão infanto, em 91 pela Combronze, Aham. com o Samuel. A Combronze acabou, parece que foi em 92. É, a Aí eu voltei, Com bronze funcionava na Mário Covas, né? lá tinha um galpão, ainda tem uns galpão lá, treinava o adulto, era o infanto e o juvenil. Agora o juvenil da Combronze lá era Alexandre Buraco, Ronaldo, e o adulto era Santo Alex, Talney. Eu parava o treino e ficava assistindo. Esses caras, para mim, no futsal aí, é fera aí. Sandro Alex, é, Zumbi, ele chamava o Zumbi Preto, Zumbi Branco. São fera, cara. Era cara assim que, para mim, era o verdadeiro futsal, sabe? Ah. Eu não gosto hoje do futsal, mas eu assisto pouco. Mas aquela época, assim, o ginásio lotado. Cansei de Que assistir saudades, hein, ginástica. rapaz, daquela época. Muita saudade. Aí, voltando aqui, próximo, 91, fiquei lá, fui campeão, e voltei para o Remo em 92, para jogar o Infanto, que era meu segundo ano no Infanto. Voltei para lá, foi que eu reencontrei o Sérgio de novo em 92, porque o Sérgio era assim, eles tinham um grupo que quando mudava de idade, ele sempre acompanhava. Por exemplo, os meninos eram o pré-mirim, aí no outro ano era o mirim, ele ficava com o pré-mirim e mirim. Aí os Hum. meninos passavam para o infantil, ele ficava com o mirim e o infantil. Aí os meninos estouravam a idade do infantil, ia para o infanto, ele ficava com o infantil, mirim, infantil e infanto. Ele sempre, quando os Para não meninos iam perder o estourando, contato com a galera, né? ele não, ele ficava, porque era o grupo dele, sabe? Era a Hum. galera dele. Aí fui para lá, Infanto, em 92, fui bicampeão com ele lá em 92, tanto que os meninos continuaram e ele não foi para o juvenil, porque os meninos não estouraram. Só estourou eu, o Afonso, acho que eu, o Afonso e o Edegil não, ele já não estava lá. Eu, o Afonso e o Daniel. O Sérgio ficou só até o Infanto, e o que era, no caso, era de 17 até 19 anos, eu ia fazer 17 anos. Aí eu disse, eu vou ter que ficar aqui, cara. Vou para onde? Naquela época, eu tinha que ficar lá e fiquei lá com o Vato, que era o treinador do Remo. E lá eu encontrei o Felipe também, foi o Felipe, treinador do Cearense, me levou para lá também, para o Aham. Cearense. Estudei também no Cearense com bolsa, através do futsal. E fiquei lá 3 anos. E no ano que eu subi para o juvenil também, eu peguei um dos melhores times também. Era eu, Zé Raimundo, o Paulo Henrique, um canhotinho, e era nós três, que era o Zé Raimundo era o O Paulo frente, Henrique e é o que toca cavaquinho hoje em que dia. toca É o cara do cavaco. samba. A Casa gente do jogava Gilson. junto. E o Gil também na O ala Gil direita, também, né? eram nós quatro. Zé Raimundo um fenômeno já no juvenil, tanto que ele foi para o Palmeiras na época. E quando o Zé Raimundo, nós fomos campeão do primeiro turno juvenil, o Zé Raimundo foi embora para o Palmeiras e desandou o time.
porque a gente tinha Quando perdido o Zé a Raimundo, referência. Ricardo, quando o Zé Raimundo foi pro Palmeiras, foi pro futsal? Futsal, futsal. Ele É. jogava aqui no Remo, e eu não sei o que aconteceu, se os caras do Ele Palmeiras chegou a vieram fazer aqui. campo lá também, não? Que eu me lembre, não. Foi futsal mesmo que ele foi para lá. Ele Aham. tinha 18 anos, ele é um ano mais velho que ele, tinha 18 na época, eu tinha 17. E ele foi para o Palmeiras lá nessa época. E quando ele foi para lá, ele jogou lá, foi campeão também, jogou tempo lá. Ele era muito bom, tinha um Assim, potencial muito grande, realmente, o Zé Raimundo. era um frente assim, muito difícil de se marcar. Era um estilo Agamenon, Fala Buraco de nisso, bora Arara. aproveitar essa deixa aí. Quais são os frentes que você pode citar pra gente assim como com mais dificuldades para marcar na época? Agamenon, você já citou o Zé Raimundo aí. Zé Quem mais Raimundo, aparece aí? Buraco. Buraco. Alexandre Buraco, na verdade, ele quase não ficava de frente. Ele Era muita ficava mais movimentação, recuado. né? Era muita Buraco movimentação. ele já movimentado. Quando ele vinha que tinha um central ali que pegava no pé dele, ele já vinha para a ala. Aí o Sérgio, o que ele fez? Aí no outro ano seguinte, os meninos subiram do infanto para o juvenil, vem o Sérgio de novo para o juvenil. Só que o Sérgio ele tinha uma coisa muito, tipo assim, ele botava a gente para jogar o campeonato imperial. O campeonato imperial naquela época era adulto, mas eram os melhores Ah, jogadores de futsal na época, jogavam no AVEC, na Pombronze, jogavam lá Imperial do bairro do Jurunas, né? do Jurunas. Lá era potência no futsal em termos É, de tinha empresários que trazia Taunay, Ronaldo, Sandro Alex, Alexandre Buraco, era só, tipo assim, era vários eram times lá. campeonatos que eles formavam lá e tal, organizavam. Então levava a turma dos clubes para lá, não é isso? Levava, não podia, né, na época. E o Sérgio Ricardo, o que o Sérgio fazia? Ele escrevia a gente para jogar o campeonato, justamente para a gente pegar essa cancha lá, né? Pegar, assim, entre aspas, porrada lá, para Para aprender. Quando a maturar, para gente amadurecer para logo. maturar, para amadurecer logo. E lá a gente pegava, cara, cada clássico, tinha clássico de futsal lá. O pessoal, quando jogava com o Remo, era só juvenil. Juvenil tinha até infanto no meio, entendeu? Jogador infanto, Eu me jogava lembro junto. que às vezes, quando eu fazia a matéria e nos bastidores, aí a galera adulta jogava contra esse time de vocês aí que ainda era juvenil. Os caras diziam assim, fora do ar, naturalmente. Sim, Rapaz, sim. esses moleques são muito enjoados mesmo. Enjoados no sentido de dar trabalho jogando. Porque vocês já Sim, encaravam os times adultos, né? sim, sim. O Sérgio levava a gente justamente para isso, para a gente pegar essa cancha aí, essa questão do futsal, para a gente viver essa pressão Ricardo, lá no Imperial, que era uma pressão também tá. muito forte. Isso era uma característica do Sérgio. Deixa eu aproveitar para te perguntar, tu vai já seguir, que o papo está muito bom. Você hoje é um técnico, né? Você tá, Sim. daqui a pouco você vai também dar mais detalhes, inclusive você está fazendo seu CBF e tal, essa coisa toda. É, hoje você assina essa sua visão de técnico. Por que você acha que naquela época ali, final dos anos 80, 90, 2000, claro, hoje tem muito jogador bom aí, mas por que você acha que naquela época surgiram tantos bons jogadores para um período só? Por que foi tão generoso assim? Cara, acho que tem uma grande diferença, né? Tanto agora para o futsal, do futsal de antigamente. Antigamente, o futsal ele revelava muitos jogadores para o campo. Se eu for aqui falar Luiz Mário, Rogério Belém, Dida, vários, Cafu, jogadores que naquela época, Barata andou Dida, por lá também. Arata, Toninho, entendeu? Cara, teve uns que ficaram só no futsal, eu que fui para o campo também, mas se revelava. Hoje você vê, não tem jogador futsal para o campo. E eu Você não falo vê. também dentro do próprio futsal ali, era muita gente junta, gente muito boa, de bom nível, cara, porque os jogos eram, independentemente de serem jogos decisivos ou não, em qualquer fase do campeonato, por exemplo, você via muitos bons jogadores atuando. Verdade, eu acredito assim, que hoje as coisas elas se tornaram mais fáceis, né? Hoje com a rede social, hoje se tu faz um lancezinho ali, tu já é um craque no futsal. Antigamente, cara, tu tinha que enfrentar mesmo, sabe? Ganhar título, mostrar mesmo. Hoje não, hoje o moleque dá uma ali, aí vem
influência, né? Já Aham. põe na mídia, tu já é o melhor jogador de futsal aí Já do veio o raio, faz Brasil. aquele Agameron e tal, o grande raio. Eu digo assim, antigamente as coisas eram mais difíceis, os atletas eles se dedicavam mais, acho que para te conseguir treinar era mais difícil para te chegar. Entretanto, Ricardo, antigamente a frequência de público nos ginásios era bem diferente de agora, que a gente não vê ninguém no ginásio, né? Pra te ver, né? Aquele tempo, e já tinha jogos que era pago, né? Eu cansei de ver jogos pagos que Tu lotava, chegasses a cara. ver um episódio que aconteceu lá na FICAP, que hoje é UFRA, que tiveram que Sim, evacuar ou então fechar os portões, se eu não me engano, porque era muita gente e não cabia todo mundo lá, tiveram que lá na fechar os FICAP portões. teve jogos maravilhosos lá, né? Principalmente aí nessa área, na parte do adulto, que eu não cheguei a jogar muito adulto, mas eu cheguei a jogar algumas vezes, o ginásio lotava, cara, era FICAP. O SESI, então, se fizesse um jogo ali, tinha que Escola de ser educação física, quando tinha escola jogo de educação também. física, Hoje é o cara, EPA, né? lotava, né? Hoje é o EPA. Hoje você vai fazer. Só dá gente aqui, eu acho que se eu fizer negócio de X1, né? É que o Aham. pessoal vai para ficar de mídia, Bragança, provocação, então, essas nem se coisas. fala, né? Bragança. Bragança, Mucajuba aí, Aham. essa galera aí. Então, hoje o futsal, ele está muito assim, os jogadores que estão sendo criados hoje não está muito que nem antigamente. E como eu te falando, E parece que olha que a gente vê, e ainda nesse assunto aí de o salão revelar para o campo, a gente vê jogadores de nível nacional também, né? Muitos é, jogadores que se deram bem no campo, quando eles vão para as entrevistas, contar sobre a vida e tal, eles citam muito o que na época era futebol de salão, depois futsal, é, enfim. hoje já tu não vê mais. Tu pode ver. É, Tu né? pode ver que hoje não tem mais. Até acho que no tempo agora do Pedro, que jogou futsal lá atrás, o Gerson e Pedro, que tal. você está falando, é o atacante do É Flamengo, né? Pedro do Flamengo. Ele jogou o salão lá, que eu acompanho algumas situações lá. Mas se tu vê aqui no Remo, no Paysandu aqui, tem um jogador que passou lá no salão, que tá lá no campo hoje, como teve, né? Muitos aí, principalmente no lado do Remo, né? Não acompanhei muito o lado do Paysandu. Mas no lado do Remo aí, cara, Luiz Na tua Mário, época, quem foi assim? cara, Exatamente na tua época, assim. tem o Luiz Mário, e Luiz depois foi pro Mário. Mojimirim, arrebentou, né? O Luiz Mário até jogou pouco tempo futsal, ele jogou acho que um ano Ele só. jogou no Remo, foi o Luiz Mário? Não, não, jogou campo. Ele foi pro SESI naquele Não, ano, então no futsal ele surgiu no SESI. surgiu no SESI. Aí o Beto Figueiredo, o Beto Figueiredo também tinha aquele olhar, já treinava lá ele já fazia parte lá da comissão técnica do Remo, levou o Luiz Mário para lá. O Beto Figueiredo levou muitos jogadores, me levou para lá no campo, levou o Rogério Belém, levou o Dida, Ó, tá vendo aí? levou Vamos lá, ó, tá vendo? Já surgiu o Luiz Mário, o Belém, a gente não tinha citado o Rogério Belém ainda, Rogério que foi do Belém. SESI. Eu me lembro muito bem do Rogério Belém com a camisa do SESI, cara. Isso, o Aquele Júnior, azul, lateral, que aquele jogou o branco do campo, SESI. também o Júnior que jogou no Remo Profissional, o Ah, Júnior, lateral, jogou no SESI também. O ah. SESI ele revelava muitos jogadores para o campo também, por causa do Beto Figueiredo, que ele fazia essa transição Ah, dos porque ele atletas para o atuava Remo. nas duas frentes, né, o Beto Ele, Figueiredo. ele trabalhava no SESI e ele pegava e fazia a transição para o Remo, para a base. Ele trabalhava na base, na época também trabalhava no profissional, então ele tinha um acesso. Tanto que ele que me levou para o campo também, o Beto Figueiredo, ele me levou já que eu tinha 13, 14 anos, quando eu estava no SESI. Como foi aí? Conta logo pra gente. Depois a gente volta lá no O futsal Beto lá. Figueiredo, quando eu estava lá no SESI, em 87, acho que 87, 88, o Beto Figueiredo me levou para a escolinha, hein? Não foi para a base do Remo, ele Tu me tava levou para a com quantos escolinha. anos, Ricardo? Eu tinha 12 para 13 anos, eu acho, por Tá, aí aí. tu começaste a frequentar a escolinha do Remo. A escolinha, que era o Beto A Figueiredo, que era o escolinha treinador. Rubilar, o nome da Ou escolinha essa dele. mesmo, era no tempo da Quixute, pô. A gente tinha É, né? Quixute, Vocês não tinha treinavam mais naquele escola. campinho de areia que ficava ali atrás? Quando não, quando a gente conseguia fazer um treininho ali no Bainão, mas era lá no campo de areia, Ou ficava. era a glória total quando conseguia Ah, pisar no a gente gramado já do só de Baenão, estar né? ali no Remo era glória. Só que naquela época também acho que não tinha campeonatos de base, sub-12 no campo, né? Ah. Já tinha já depois do sub-15. Aí tinha sub-15, sub-17, sub-20. Aí eu fiquei lá e fiquei fazendo essa transição lá. Também jogava salão e campo, mas eu ficava mais no salão porque eu tinha bolsa de estudo, eu tinha ajuda de custo, e o campo ainda não me dava essa sustentabilidade ainda, entendeu?
Eu ficava só no salão, porque o salão, como eu estudei, eu falo isso para meus filhos, eu falo eu estudei a minha vida toda em Quantos colégio herdeiros particular. são, hein, Ricardo? Uma coisa vai puxando a outra aqui. Quantos Eu herdeiros tenho são? três, eu já sou avô também, Aham. eu tenho um menino de 27 anos, eu tenho um neto, mora com ele. Como é Eu que é o tenho nome? um. Vai falando o nome da galera É aí, o rapaz. João Como é que é o Vitor. nome do netinho? Como é que é? É o João Guilherme. Tem É. 5 anos, né? Tem 5, não, tem 8, Que desculpa. tipo de avô tu és? Frequento, né? Ele mora longe, porque ele mora lá no Júlia Cefé, eu moro para cá, para Bairro do cá, para o Marco? Betinho, para o bairro do Marco aqui, e ele mora longe. Mas a gente tem uma relação boa, a gente frequenta, a gente sai comigo, eu vou buscar ele. E eu tenho outro também aqui de 19, que está estudando aqui para medicina, está na batalha. Ano passado Inclusive, bateu tu na estás trave. ocupando o espaço dele nesse momento aí. Olha, aqui está cheio de livro aqui dele que ele está estudando direto, né? Que ele está Aham. estudando no ano Vamos passado. ter um Ele médico na bateu na trave. família, né? Se Deus quiser. Ele bateu na trave, né? Ficou, mas não foi chamado, Federal e o EPA, mas esse ano estamos aí na luta. E Aí tem o uma outro é menina, menor. esse é o Cauã que está estudando, e tem a Sofia também, de 14, vai fazer 14 agora em setembro. Meu filho acabou, O que é que o eles te Cauã, perguntam sobre, o que é que eles te perguntam sobre a tua carreira como atleta? porque assim, o que eu converso com eles assim, é mais da minha dificuldade, como foi a minha carreira, entendeu? A minha carreira foi muito difícil, Para Plácido. tentar Eu mostrar passei, que as coisas às não vezes são são fáceis, complicadas, entendeu? né? É. É, eu saía, Plácido, para te ter uma ideia, eu saía de casa 6h30 da manhã. Eu estudava num colégio Anchieta, na época, que ficava ali no Almirante Barroso, com o Maitá, tinha um colégio Aham. chamado Anchieta, e o Isso. Sérgio Rico arrumou uma bolsa para mim lá. Foi quando eu saí do público para lá, que eu fui para a sexta Tu série ia na na Pátria época. Amada para a escola? Era Pátria Amada é Pernando. Tu ia Pernando, era? Não, não, eu morava na Sacramento, eu ia, mas eu, tipo assim, eu acordava 6 horas. Ah. Aí o que que eu fazia? Eu ganhava duas passagens de ônibus do Sérgio Ricardo, do salão, e ganhava duas passagens do campo. Ah, bacana. Eu vendia, eu tinha meia passagem, eu transformava duas em quatro e duas em quatro. Então tinha oito Ô, passagens na minha mão. Mas é. só que o treino do salão não era no mesmo dia do campo, às vezes caía e tal. E eu pegava o ônibus lá na Sacramento e ia lá para aula. Eu ficava na escola até meio-dia. Eu não podia voltar para casa, porque o treino era meio-dia e meia. Já pensou tu treinar meio-dia e meia hoje, né? Hoje o moleque de base treina 4 horas da tarde, com um uniformezinho bonitinho, chuteira bonitinha, cabelo arrumado, penteado. Nosso treino era meio-dia e meia, Plácido. Meio-dia e meia. Sabe que tu sair da escola com fome e tu ir pro treino. E a gente treinava no Bainão, era meio-dia e meia começava o treino, era 15 para uma, e acabava 2h30. E você não almoçava. O que é que eu fazia? Eu pegava esse dinheiro, eu ia para uma lanchonete, lanchar, porque já perdia o almoço, e o Uhum. Remo naquela época não dava almoço, essas coisas para categorias de base. E eu acabava o treino 2h30 da tarde, tomava meu banho e eu tinha treino do futsal 4 horas da tarde, lá no Colégio Cristo, na época. Ah, só dava tempo de comer alguma coisa na rua Eu mesmo. parava, lanchava, pegava o ônibus e ia para o treino do futsal, que era das 4 às 6 horas da tarde. Agora tu já pensou, eu saio de casa às 6 horas, vou para a escola meio-dia, tenho treino do campo até 2h30 da tarde, aquele sol escaldante de Belém, e de lá eu ia para o futsal treinar, porque era o futsal que era Tu a já minha estava com quantos sustentabilidade. anos a essa altura aí? Na época eu estava já com 17, 17 para 16 anos, 16 para 17. E eu fazia essa transição campo, salão, porque assim, o salão era aquela questão de a gente ter o estudo, ter ajuda de custo, e o campo era o nosso sonho. Todo mundo queria ser jogador profissional, queria jogar no Remo, Paysandu, Terra Tuna, queria seguir carreira como atleta profissional, claro. Quem naquela época, nos anos 90, não queria ser jogador profissional. E eu tinha uma batalha, eu chegava em Tu casa, sonhava saía o às 6 quê horas assim da com o manhã. futebol, hein, Ricardo? Qual era teu sonho com o futebol? Pensava em Na jogar verdade, fora de Belém, jogar no exterior Na verdade, também? não era nem tanto jogar. Para te ver, nossos sonhos era pelo menos jogar no Remo, já era um sonho de jogar Uhum. no Remo profissional. Tanto que, quando eu passei a minha época já na base do campo, quando eu ainda fiquei nessa transição, que eu jogava salão e campo.
O Sérgio Ricardo não gostava que a gente jogava campo, porque a gente se cansava, né? Às vezes a gente perdia, tinha Quer jogo, dizer que teve na um época jogo. que tu jogasses o futebol profissional no campo, tu chegasses a paralelamente jogar o salão ou foi antes? Foi numa fase Não, anterior? não, eu peguei, foi antes. Antes dessa essa questão do paralelo, já foi na base. Ah, tá. Na base do campo profissional, jogava Até juvenil, porque na campo, fase remo. profissional é complicado você ficar Não, dividindo as era coisas. complicado. É. Naquela época não tinha como, porque tinha treino de manhã e de tarde, tinha E o alimentação, clube, e o clube certamente não iria não, permitir, né? Não ele iria não deixava porque permitir. eu já tinha contrato profissional. Aí Isso, o que isso. acontecia? Quando eu era amador, eu fazia essas duas partes. Eu ia pro treino do futsal, eu ia pro treino do campo, ia pro treino do futsal. Só que o Sérgio não gostava. Quando tinha jogo no campo e no salão no mesmo dia, por exemplo, eu tive um jogo que eu joguei campo, o Rogério Belém, jogamos juntos, juvenil, e eu saía de lá e fui pro SESI jogar. Acabou o jogo É, começou às como era 3 que tu horas. aguentava, rapaz? Cara, eu cheguei a jogar 3 jogos adultos de futsal aí na época, 3 jogos seguidos, até passou no Liberal aí É. passou não sei se foi com você, eu não sei que foi essa entrevista, que eu fiz 3 jogos numa noite só. Tinha um jogo infanto cedo, depois eu joguei no juvenil Tá, e ainda então, fui no banco então no agora tu adulto. vai contar detalhes disso aí pra gente. Quando foi? Como É, foi isso aí? Você vai eu já já contar, me joguei. dá um tempinho aí. Deixa eu falar aqui mais uma vez de RGA Energia Solar. Fale com o Ronaldo Quaresma. RGA Energia Solar, sua liberdade energética. Energia limpa, renovável e barata a partir de R$ 297. Olha o que é interessante, reduza a sua conta de energia em até 95%. Você quer levar mileco, R$ 1.000? O Ricardo ficou até prestando atenção. Falou em R$ 1.000, né? Quem não quer? Você apresenta alguém para assinar contrato com a RGA Energia Solar. Se essa pessoa realmente assinar contrato, né, fechar negócio, você leva R$ 1.000 na hora. RGA Energia Solar, mais de 1.000 clientes por todo o Pará. Sua liberdade energética. O cara que jogou 3 partidas no mesmo dia e uma seguidinha da Isso, outra. Ou foi de manhã, de tarde e verdade. de noite? Como Eu, foi? eu era infanto na época no Remo, e eu jogava também no juvenil. E Ah, a base do juvenil também jogava no adulto. Eu jogava no Remo, salão, aí eu joguei o primeiro jogo infanto, mas não me lembro quanto foi o jogo, a gente ganhou. E logo em seguida, na mesma rodada, era assim, que antigamente no futsal, eles faziam geralmente assim, 3 rodadas, eles faziam uma rodada assim, o Remo jogava 3 jogos seguidos. Infanto, ele já juvenil, dirigiu a antigamente, tabela ali para. eles Entendeu? Para a pegavam galera tudo que era vai. do Por curso, exemplo, a essa família questão. vai para o ginásio, já fica ali. Isso, e a Entendeu? questão do custo, né, para te não E. ter, para te deslocar, esse jogo foi na Tuna. Hum. E eu joguei o Infanto mais cedo, e joguei o Juvenil, os dois como titular, e já fui no banco no adulto. Isso numa noite só, numa tarde para começo da noite, e já à O noite já no multi, adulto. o multi Ricardo, meu irmão. Mas Não, será eu que fazia. você falou que a televisão ela fez matéria, foi o jornal impresso? De repente eu já nem lembro, de repente pode ter sido eu a ter feito essa matéria aí. Pode ser, eu não me lembro. Eu sei que eu dei uma entrevista com o cara. Sempre você não se cansa, eu acabei de ver um jogo seu ainda agora aqui, eu estou aqui te entrevistando, como é que é? Tal. Vontade, né? A gente era Você moleque, a gente conhece sempre um tinha. outro caso parecido? Não, eu conheço um outro caso que eu vou contar agora para ti. Ah, 95, né? 94 eu fiquei no Remo, futsal, fomos juvenil, fomos campeões. E 95 foi o auge do futsal para mim. 95 para mim foi o auge do futsal que eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Em 95 nós fomos disputar o Zonal Norte, onde foi? brasileiro, foi em Curitiba, acho que alguns jogadores aí que já deram entrevista contigo já lembraram Sim, desse então bora Zonal lembrar aí. logo eles aí. Quem foi contigo nessa época? O Valber jogou, o Clédson. O Clédson era moleque nesse tempo, mas o Sérgio sempre, como eu te falei, o Sérgio sempre levava. Tem o Alex Melu, tem o Abner, tem o outro Alex que jogou com a gente, o Marcelo Camarão. Nós tínhamos um timaço, sabe? O Afonso, o Hum. Maxi que toca cavaco, o Ah, Maxi Caveira, né? E nós tínhamos um timaço em 95, porque a gente já vinha
desde lá do infantil junto, sabe? Aquela galera junto e tal. E nesse ano do jornal lá em Curitiba, foi um dos melhores jornal, cara. Só que assim, quando a gente saímos daqui, para ser uma história assim, nós fomos de ônibus, nós para Curitiba. Não tinha condições de bancar uma delegação para ir Quanto para tempo deu de Curitiba. viagem? Cara, saímos daqui terça-noite, Plácio. Eu digo que a gente fez escala. Saímos terça-noite, a gente foi para Brasília. Em Brasília, a gente trocou de ônibus, porque não tinha passagem direta de Belém, na época, para São Paulo, e nem tinha para Belém para Curitiba. Como era de linha, essa de rodoviária mesmo, a gente não tinha ônibus fretado, a gente pegou o ônibus de linha mesmo, fomos para Brasília. Chegando em Brasília, a gente passou mais umas 4 horas no terminal de Brasília. O Sérgio ia comprar as passagens, porque para comprar tinha que comprar de todo mundo junto, que não podia ir separado. Tu não podia comprar agora com a tecnologia que está hoje. Tu tinha que ir lá no terminal em Brasília, esperar qual era o horário que tinha para levar todo mundo. Tipo assim, se tu chegasse lá em Brasília às 7 da manhã, e aí, por exemplo, o próximo ônibus para Brasília era 7 da noite, mas não tivesse mais dois para levar, a gente só ia poder no outro dia de manhã. Chegamos de manhã em Era todo Brasília. mundo junto e acabou a história, não Não, tinha ou como. ia ou não ia. Aí ele conseguiu comprar passagem de todo mundo lá na hora, que ele levava o recurso, comprava lá na hora. De Brasília, nós fomos para São Paulo. Em São Paulo, trocamos de ônibus de novo. Só fomos chegar em Curitiba, saímos na terça-noite, só chegamos em Curitiba sábado de manhã. Os jogos eram jogo, a gente já tinha jogo domingo. No sábado à tarde era o coquetel, chegamos de manhã, todas as delegações já estavam lá. Tocantins tinha ido de avião, Goiânia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era o time do Gilberto, que jogou no Flamengo. A delegação do Rio já estava lá. A delegação do Paraná era uma seleção também, era o Tcheco, que jogou no Paraná. Era o Lepatin, que jogou no Grêmio, jogou na seleção uruguaia. Era o Anso, que na época também chegou a chegar na seleção brasileira. O time do Rio de Janeiro, que era o Grajaú, era uma potência no futsal. Goiânia estava lá, Espírito Santo e Tocantins. E a gente chegando lá, assim, sabe aquela galera que chega assim, morta de cansada, Eu tudo imagino. avacalhado, todo mundo lá assim, arrumado, com seus agasalhos. A gente tudo avacalhado, um de vermelho, um de azul. E nesse dia nós fomos almoçar, né? Chegando lá, as delegações vão junto. Goiânia foi junto com a gente para almoçar. Aí o cara, o central, me lembro, o central dele sentou do meu lado. Eu só fui ver que ele era o central no dia do jogo. Ele chegou, todo mundo avacalhado. Aí esse time de vocês é lá do Pará, isso cara. Esse mesmo, como vocês chegaram agora? Não, cara. É assim mesmo, né? Aí esse cara, a gente vamos. Aí você joga, eu disse, não, não jogo, não. Eu não jogo aí, não. Eu sou preparador físico, tipo assim, eu sou massagista. Eu tava com uma raiva dele, sabe? Eu não queria nem dizer que eu jogava. Aí ele falando assim, botando a gente para baixo, né? Aí no vestiário, disse, olha, cara, o cara falou isso, assim, mas foi um jogo, já arrebentamos com eles. Primeiro jogo contra a Goiânia, metemos 7-2, os caras já meteram o olhão na gente. No segundo jogo, a gente já pegou o Paraná Clube, que era um dos melhores times para mim na época. Era o Tcheco, que jogou no Grêmio, jogava. O Ricardinho, que jogou no Corinthians, Que hoje é comentarista que esportivo. hoje é comentarista, só que o Ricardinho o pai dele não deixou ele jogar o brasileiro, só liberou o Tcheco, liberou o Lepatin. O Ricardinho, ele ainda era juvenil na época, mas ele já estava na transição entre o futsal e o campo do Paraná na época. E o Luxemburgo, na época que estava lá no Paraná, não autorizou ele a jogar o brasileiro. E ele lá na arquibancada, jogamos esse jogo com o Paraná, foi um jogo inesquecível também, um dos mais outros jogos inesquecíveis da minha vida. E a gente deixou por detalhe empatar aquele jogo. Nós estávamos ganhando de 4-3, faltava assim uns 5 segundos para acabar, teve uma falta para eles assim, de frente, assim, perto do bico da área. Nós fechamos a barreira. Aí eu olhei para o Valber e disse, Valber, ele só tem um jeito aí, só se ele meter no ângulo aí, na gaveta. Só que a trave é pequena do futsal, disse, caramba. O Valber fechou, nós fechamos 4, faltava
bola, quando ele bateu assim, a falta, acabou o jogo. Tanto que o tempo era tão curto que ele nem ia rolar a bola. Acho que faltava 1 segundo, ou 2 segundos. Tipo de basquete, quando tem a última Eu sei. cesta, Aham. ele ia chutar a bola e ia acabar o jogo. Eu disse, Valber, esse cara só tem, era o Anderson que jogava futsal, jogou na seleção brasileira. Esse cara só tem que meter essa bola aí. O Valber fechou e ele pegou, cara, ele deu um bico que a bola entrou num ângulo e ela entortou, ficou assim na rede. Eles empataram esse jogo, a gente estava ganhando de 4-3, acabou 4-4, perdemos a classificação para o próprio Paraná, porque os nossos jogos com os outros times, inclusive a gente perdeu para o Grajaú, o time do Gilberto, que foi o melhor time. O Grajaú também ganhou o Paraná, e a gente ficou com a mesma pontuação do Paraná. Só que a gente ganhava assim, ganhamos no Tocantins de 9-3. Aí eles iam lá, metiam 21. Na época metiam 21, 20 no Tocantins. A gente ganhou Goiânia de 7-2. Eles metiam 14, 15. Então eles ganharam a gente no saldo de gol. Aí em 95. Aí estudou para vir embora. Em 95 já fechamos, não classificamos, né? Classificaram só 2, classificou o Grajaú e o Paraná. Eu tô lá, em 95. Tô no hotel. Esse ano joguei muito jornal lá, arrebentei mesmo. E eu disse para minha mãe aqui, disse para as pessoas que eu não ia voltar mais para cá. Eu ia ficar lá no Paraná. E lá eu ia me destacar e eu me destaquei. E chegando lá, o Sérgio Ricardo me chamou, olha, o diretor do Paraná, na época, que é o pai do Tcheco, olha, o cara quer que tu fique aqui, no Paraná. Ele quer te contratar porque o Tcheco também estava na transição para ir pro profissional e o Luxemburgo, na época, também não queria mais que ele jogasse campo. E eles estão precisando de um central, o Tcheco era o central, e se tu quer ficar para cá. Ficar no Paraná, na época que não tinha nada, né? Eu fiquei, 95 lá. Já tinha avisado, inclusive, a tua mãe, né? Já tinha avisado, eu nem voltei, Cláudio. Fiquei logo lá. A delegação voltou, fiquei lá. E já fiquei lá, acertei tudinho lá. Na época era como se fosse uma ajuda de custo também, que eles não tinham também recurso. E eu fiquei no alojamento do Paraná e eles pagavam, tipo assim, R$ 300 por mês. Entendeu? Eles também não tinham, não era assim, o futsal lá no Paraná, não era essa potência, ainda mais na base. E eu fiquei lá. Esse que eu te falo que foi um dos meus grandes arrependimentos. Então, eu fiquei lá em 95, fui campeão lá. Eu digo que em 95 eu fui campeão. Eu já vou te contar o porquê. Antes de eu sair daqui, em 95, no Remo, eu já tinha sido campeão juvenil pelo Remo, primeiro turno. Fui para o Paraná, fui campeão paranaense lá, juvenil, 95. Fui campeão lá. E lá, nesse mesmo ano, em 95, eu disse que foi meu auge no futsal, eu fui convocado para a seleção paranaense adulto. Um brasileiro que ia ter em setembro, foi em Goiânia, foi em Tubiara, em Goiânia, esse brasileiro. Eu fui pela seleção adulto, fui titular da seleção adulto. Jogando muito, né, Ricardo? Uma fase boa. Muito. Eu arrebentava lá. Eu era juvenil, mas jogava no adulto. E fui para a seleção paranaense, disputei o brasileiro pela seleção do Paraná. A gente classificou lá, e o presidente, na época da seleção paranaense, lá da Federação Paranaense, depois da competição lá, me colocou lá em cima, me escolheu como melhor jogador, e eu fui convocado para a seleção brasileira juvenil, na época lá no Paraná, 95. Só que o futsal naquela época não era que nem hoje, que tem o sul-americano, sub-15, sub-17, sub-20. Eles não tinham assim, era mais o adulto só. Então, eles iam fazer um mini sul-americano no Peru, se eu não me engano, e fizeram uma seleção brasileira. E o presidente da Federação Paranaense me indicou para a seleção brasileira juvenil, até 19 anos. Eu fui convocado, mas não teve o sul-americano. Né? Aí eu voltei, né? Acabamos o brasileiro, fui campeão paranaense. Já tinha ganhado meu segundo título no ano. O Remo já tinha sido campeão aqui em 95, o juvenil, e eu tinha sido campeão no primeiro turno, e o Remo já tinha sido campeão juvenil. E fui campeão no Paraná, também juvenil. Aí não deu certo esse negócio da seleção brasileira. O Paraná não tinha adulto, ele só tinha juvenil, me liberou lá e disse, olha, estão liberados,
muito obrigado, tal, tal. E eu não, eu tenho uma história boa que eu também fiz teste lá no Paraná. No Paraná tem uma história engraçada que o Edegil vai Não. lembrar. O Edegil É. ficou comigo no Paraná. E É. a gente foi chamado para fazer. A gente foi chamado Quer pelo. dizer que o Edergil ficou lá nessa época contigo? Ficou também comigo. O Edegil lá no Brasileiro, É. o- não sei qual foi a transação lá. O Edegil também ficou lá comigo. Ele também jogou na seleção paranaense adulta comigo, ficou lá. Nós ficamos juntos, nós dois lá. E Aí vocês tentaram aí, lá aí a nós sorte no campo também. Isso, aí chegando lá no campo, aí o diretor que era o pai do Ricardo, o pai do Tcheco, arrumou que a gente fizesse um treino no sub-20 do Paraná. Para te ver, o treinador do Paraná era o finado Caio Júnior, que faleceu naquela questão do Chapecoense. Ele era o treinador do sub-20. Chamaram a gente para treinar lá no sub-20, só que o sub-20 lá era Perdigão, Tcheco, Perdigão que jogou no Inter, jogadores lá que depois estouraram para outros clubes lá. Chegando lá, treinamos lá, aí eu treinamos a semana toda lá no campo. Aí o Caio Júnior teve um bitoque. Sempre no sábado tem um bitoque para o jogo no domingo. Aí o Caio Júnior chegou, reuniu todo mundo, o bitoque. Eu morava lá no alojamento mesmo, e lá onde era o alojamento era o CT, eram os campos lá onde todo mundo treinava. E a gente estava treinando lá com eles. Aí o Caio Júnior disse: Olha, reuniu todo mundo, disse: Olha, amanhã tem jogo, domingo tem jogo, bora 2 toques só, tá na manha. E o Caio Júnior participou, mano. Primeira bola, Plácido, o Caio Júnior pega, ela vem eu por trás, assim, dois, mano. Rapaz. Aquele meu carrinho tradicional que eu dava no futsal, né? Só E que aí, moleque? E aí, como foi? o Caio Júnior já passa ali no departamento, tá liberado, campo não. Aí eu nem cheguei a ficar lá no campo, porque teve essa relação lá, também com o Caio Júnior, que eu entrei por trás. Mas o campo lá também era muito difícil para te conseguir lá, porque o nível do campo era muito forte lá no Paraná. Aí eu peguei, já estava quase para mim vir embora, isso já era novembro já lá, e eu estou sentado na arquibancada, o telefone toca. Aí eu estou pensando que é alguém aqui de Belém, né, me ligando, minha mãe. Olha, Ricardo, vem aqui na secretaria, telefone para ti. Era o diretor de um time do Espírito Santo que tinha disputado o brasileiro. E te Queria que eu viu fosse. lá. Te viu lá. E no brasileiro, joguei contra ele, o cara gostou muito de mim. Queria que eu fosse jogar 2 jogos da final em Curitiba, ou no Espírito Santo, juvenil. Era a final lá e ele queria 2 jogadores. Aí, pô, eu já ia voltar. Eu ia voltar de ônibus de Curitiba para Belém. Aí eu me empolguei, né? Disse: não, compra minha passagem de avião daqui para mim, para o Espírito Santo, e do Espírito Santo para me voltar para Belém. E mais uma ajuda de custo. O cara fechou na hora, né? Aí foi eu e o Anderson, esse jogador aí também que jogou futsal aí. Inclusive o Anderson, ele é presidente da Federação Paranaense de Futsal. Uhum. É o Anderson, que ele é bem conhecido aí, ele faz várias situações aí dentro do futsal. Ele jogou na seleção brasileira. Foi eu e o Anderson para lá. Aí quando eu te falo que eu fui campeão em 3 estados, lá eu fui campeão também juvenil. Se Jogaste as tivesse, duas lá. joguei lá as 2 finais, ganhamos as 2 finais e fui campeão em Belém, juvenil, fui campeão no Paraná e fui campeão no Espírito Santo. Se eu tivesse uma mídia naquele tempo, tivesse influência, eu estava rico, entendeu? É, Aí é como tem verdade. hoje, entendeu? Que os caras hoje, pô, qualquer coisinha te põe na internet. Então, fui lá para o Espírito Santo, fui campeão no Espírito Santo em 95. Aí acabou lá o campeonato, depois acabou até um pouco mais longe, acabou lá o campeonato, eu voltei depois do Natal para Belém. Aí foi aí o meu erro. Como eu fiquei muito com moral dentro do futsal, dentro do Paraná, Espírito Santo, eu fiquei, apesar de ter sido na base, lá no juvenil, eu era muito conhecido, fiquei muito conhecido, principalmente em Curitiba. Os caras me adoravam lá em Curitiba. Aí, em 95, o Remo tinha sido campeão campo aqui, juniores. Era o Luiz Mário, o finado Andrei, Jaime, Cametá. Eles tinham machucado e tinham sido campeão em 95.
E eu participei dos treinos, não participei do campeonato porque eu fui embora para Curitiba. Mas eu fazia parte do plantel. Era o Lucena, que era o treinador. O Rony, e o Rony que jogou na Tuna, depois foi pro Aham. Remo Campo. E eles foram campeão juvenil aqui. O Remo estava mais de 10 anos ser campeão juvenil. O Lucena veio, foi campeão. E eu voltei. Quando foi em 96, 95 para 96, eu fui lá treinar com eles lá em 96. O Lucena achou, cara, tá indo uma levada de jogadores dos juniores pro profissional, sido campeão. Os caras querem aí, eu vou fazer uma relação. Tu não quer ficar na relação? Tu não quer ir nessa relação? Eu nem joguei o campeonato. Eu disse, cara, nosso sonho, cara, é jogar no campo, né, cara? Belterra, Aguinaldo, tu vê esses caras jogar, Quem era o Belterra. time profissional naquela época do Remo? Justamente, além de Aguinaldo, Belterra. O time titular era Marcelo, Ney, Salvetão, Belterra. Já pensou naquele tempo de jogar com o Belterra? Aí o lateral esquerdo era o Júnior, o meio de campo era Kleberton, Dema, Rogerinho Gameleira e o Rogério Belém, já era profissional na época, era titular. E ataque Edil e Ageu. Olha esse time. Que massa. Tu fazer parte desse plantel em 96, entendeu? Era uma glória para ti. Eu disse, cara, na hora eu vou subir. Eu ainda não tinha recebido nenhuma proposta do futsal, porque naquela época era só por telefone, ainda não tinha celular. Então, às vezes, ligava para casa lá para casa, até tu voltar para casa, até te acharem. Eu sei que eles tentaram me achar, não conseguiram. E em 96 nós subimos, todo mundo subimos para o profissional, né? Dessa galera, o Luciano me colocou na barca. E eu fiquei lá, e eu consegui, né? Tendo lá, assinar contrato, e eu larguei o futsal, não quis voltar. O Edegil, na época, voltou para lá, Paraná, me ligava direto, cara, vem para cá, cara, larga isso. Como é que tu larga, né? Profissional, para tentar um sonho no futsal, que na época, hoje em dia, o futsal também se paga tudo isso, né? Mas como é que tu vai largar uma situação aqui, tu tá jogando com esses caras que tu viu desde criança, Remo, Paysandu na época, em 96, entendeu? Tabu, entendeu? É uma É. rivalidade, ser Naquela época reconhecido no tava essa estado. onda do tabu aí, Ah, 33 e joguei tal. muito tempo, joguei vários jogos do Tabu e eu fiquei. Aí eu encontrei muitos amigos meus que disseram, cara, era para te ter volta, era para te ter ficado no futsal. Eu acredito que tu ia ter uma grande visibilidade fora aqui do estado no futsal se eu tivesse voltado para Curitiba. Tanto que eu não fui, eu não voltei, eu preferi assinar contrato com o Remo, na época, foi o meu primeiro contrato profissional, e o Dedé, foi o Dedé na época, e o André Louro, eles chamavam o André Baixinho, o Edegil levou eles dois para lá, foi que o Dedé de lá arrebentou, depois parece que até o Serginho Cossado também foi, o Buraco depois foi também, então a gente que abriu esse leque para eles lá, do Paraense, tá jogando lá. Aí o Dedé foi de lá, o Edegil tava lá, o Edegil tinha um time da Caixa Econômica na época lá, era um dos grandes patrocinadores de um time lá. O Edegil, cara, vem pra cá, cara, o cara tá doido atrás de ti. E o treinador desse time da Caixa Econômica era o meu treinador da Seleção Paranaense. O cara tá doido te procurando, vem pra cá. Eu disse, cara, eu não vou, cara, que eu assinei contrato, eu tava com empolgação, pô, assinar contrato profissional, Naquele jogar no momento tu tava querendo era o futebol de campo profissional mesmo. era por causa mais assim, Plácido, É. do status mesmo, sabe? Tipo assim, eu digo assim que teve muitos jogadores que no campo que mereciam até estar mais do que eu de ter subido profissional. Jogaram mais, até mais do que eu. Eu estava no horário, no momento certo, na hora certa. Tanto que quando eu subi profissional, eu subi como zagueiro. Agora eu tinha uma estatura pequena. Apesar do Belterra, eu ser quase do tamanho do Belterra. O Mas Belterra não tinha toda essa só que eu estatura, era, mas era só que eu um era monstro magrinho. jogando, meu irmão. Eu era magrinho, pra subir numa bola, cabeçar naquela época, eles cruzavam muito bola na área. Aí o que eu fiz na época? Como na lateral direita tinha a brecha, assim, para mim ser o terceiro reserva, eles tinham três de cada posição, eu disse que eu vou sair daqui de zagueiro, tinha na época Vai meter uma Belterra, lateral, né? tinha Belterra, tinha Juninho, tinha acabado de vir da Tuna, tinha o Valber, zagueiro, tinha o Ney Sovetão, tinha outro moleque, Tava muito povoado ali na zaga, né? Cametá, não, tem que jogar ali. Eu disse, eu vou aqui que só tem dois lateral. Tá faltando
Tá faltando um lateral aqui. Eu era o terceiro reserva, era o Marcelo, lateral, e o lateral direito era o Jura, que também tinha subido da base profissional. O Jura, lateral direito, o Lourinho. Não era aquele Jura que jogou, não, é um outro Não, eu Jura. sei qual é o Jura também. O Jura. Aí o Jura, eu disse, não, Aliás, ele vou foi encostar chamado de Jura por conta do outro por Jura, conta do outro Jura. que passou primeiro no Eu disse, não, quer Paysandu, depois saber? foi no Remo e tal. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui como terceiro reserva. E eu vou me encostar aqui, que eu quero ver se eu consigo assinar meu contratinho, né? E eu consegui, como terceiro reserva, ficar como terceiro lateral. Eu assinei meu contrato. E o meu grande arrependimento de não ter voltado para lá, para o futsal, sabe? Porque muitos me dizem, cara, tu tinha um futuro brilhante dentro do futsal. Eu te vi jogar campo. Tu não tem essa mesma, esse mesmo jogo que tu jogou no futsal, para mim, tu foi um dos grandes jogadores de futsal. Se tu tivesse mesmo seguido o futsal, tinha. Tanto que eu estou te falando, Uhum. eu fui titular da seleção paranaense adulto. E É. tinha jogadores adultos no Teve time. um grande aproveitamento mesmo. Cara, não era qualquer coisa assim, tu ser titular no Campeonato Brasileiro de Seleção, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo, Goiânia, e tu ser titular. Então, para te ver que tu tinha um potencial muito grande dentro do futsal. E eu fiquei no campo e eu fui começando a ficar lá, aceitando isso, sabe? Hum. Eu tinha assinado o contrato, eu acabei assinando o contrato com o Remo, eles assinavam na época, eles não assinavam o contrato de 5 anos, eles assinavam o contrato de 1 ano, renovavam 1 ano, renovavam, sempre de 1 em 1 ano. Qual foi teu E grande jogo como profissional do campo? foi num repar. Eu joguei Que do ano foi? Tabu 96 também? em 96, na minha estreia, Remo e Paysandu. Eu era o Carabina, o treinador, o finado Carabina. Valdemar Carabino, um grande Valdemar contador de Carabina. histórias, por sinal. Ele contava muita história pra gente lá. É o famoso 96, resenheiro, né, Ricardo? Resenheiro. resenheiro. Aí o Júnior, Já é lateral esquerdo, saudoso, hein? Já como faleceu. jogar na lateral direita, o, os lateral tinha 3 lateral esquerda, que era o Júnior, o Mudão e o O Júlio Mundão César, era lá de Salinas, eu da lembro. Rádio Salinas, e tinha o Júlio César de Marituba, eram os 3 lateral. O Júnior foi para São Paulo na semana do Repar. O Júnior foi para São Paulo, resolveu uma situação dele pessoal lá. Ficou a semana toda sem treinar. Aí o Carabina testou o Mundão e testou o Júlio César. Nesse dia, o Júlio César, não sei se o Mundão ou o Júlio César se machucou, como tinha um lateral aqui, ou no coletivo, ele me botou no time reserva de lateral esquerdo, o Carabina. Eu destruí, só que eu destruí assim. Eu não era um lateral que chegava muito no fundo. Eu não era um lateral que fazia muito. Não tinha essa adaptação, eu marcava muito. A minha marcação assim era implacável. Eu trouxe isso no futsal. Então eu fiquei treinando no time de baixo, o Carabina se apaixonou por mim. Disse, não, tu vai jogar. Me botou no coletivo na quinta-feira, tanto que estampou nos jornais, e-juniores, estreia no profissional, e me colocou. Na quinta-feira, geralmente os coletivos eram na quinta-feira, me colocou no coletivo no time titular. O time titular era Marcelo, era o Graúna, não, era o Robson, se eu não me engano, ou o Graúna. Aí Marcelo, lateral direito, Belterra, Ney e eu. Aí o meio de campo, o Kleberton, Rogerinho Gameleira, Dema, Rogério Belém, Edil e Ageu. E eu de lateral esquerdo lá de penetra. O Mister Carabina disse, cara, tu vai jogar. Esse moleque vai jogar. E foi o meu primeiro repar. Nesse repar, por coincidência, eu fiz o pênalti no repar. Cruzaram uma bola no fundo. Eu fui fazer tipo uma cama de gato, eu não sei, não me lembro se era o David, o atacante, ou era o Zé Augusto. Eu me abaixei assim e fiz o pênalti. Pô, uma estreia de profissional, repar, quebra de tabu. Como é que, cara, como é que tava mil? Assim, eu tava mil, cara. Minha família Ah, toda dentro do campo, lá no Mangueirão assistindo. Meus amigos do futsal, né, que me viram na minha carreira lá de trás, as minhas dificuldades lá de trás, tudo no estádio. Cara, desabou para mim. Eu fiz o pênalti, o Paysandu abre o placar. O Agnaldo chegou na minha. Disse assim: calma, garoto, não te preocupa que a gente vai empatar esse jogo.
o Aguinaldo fez o gol de cabeça. Nesse dia foi que o Paysandu saiu de campo, não sei se tu lembra. Ah, teve aquela confusão lá e Teve tal. aquela confusão, os caras expulsou um, depois expulsou do segundo, aí depois do terceiro, eu sei que os caras foram para cima do juiz, eu sei que o presidente do Paysandu, eu não sei se era o Rui Salles, eu não sei quem era o presidente do Paysandu na época. Rapaz, tu sabes que eu não estava trabalhando nesse jogo, de repente eu lembrei, eu não estava Foi nesse no jogo. dia que o Paysandu saiu de campo, tá aqui, Isso, aquela não, tá, aí tô o dizendo, Paysandu, eu lembro do fato, eu não estava aí trabalhando nesse jogo. o presidente mandou todo mundo sair, aí graças a Deus o jogo acabou 1-1, né? Nem teve continuidade. Continuou o tabu, se eu não me engano, não me lembro qual era Não, a foi, o numeração do tabu, ele foi tabu. quebrado num jogo de sábado à Eu, noite. eu tava Foi nesse 2 a jogo, 0 o eu tava nesse Paysandu. jogo em 97, também tava nesse jogo, só que eu É, não joguei, eu tava no banco em era aquele 97. atacante Wagner, fez os 2 gols da Wagner quebra do fez o tabu. gol. Aí participei de acho que uns 15 ou 13 jogos do tabu, desde 96, né, que quando eu comecei profissional, até o final dele de 97. E essa aí, minha trajetória aí depois É, aí muito no boa, muito campo, né? boa. Aí no futsal aí essa questão, né? Porque eu Isso. tive assim, eu não cheguei a jogar em 96, Plácido. Hum. Naquela época, os campeonatos eles acabavam assim muito cedo, tipo assim, só tinha Série A e Série B no campo, os brasileiros que eu tô te falando. Aí o que acontecia? Quando tu ficava fora do campo, por exemplo, tu caía na fase de grupo, tu ficava 4, 5 meses, 6 meses sem renda. Não tinha renda, o clube não tinha Calendário ia embora. receita, e aí a gente ficava 6 meses de salário atrasado, entendeu? Não tinha renda, Não não tinha de tinha onde jogos, tirar, os clubes não tinha de encontravam onde tirar. dificuldade mesmo. Aí quando foi em 90, acho que foi em 96, 97, o Sérgio Ricardo também era diretor na época do Remo, me levou para me jogar futsal mesmo, jogando no campo, porque a gente, tipo assim, parava tudo. Não era como é hoje, parava tudo. O departamento nacional praticamente parava. A gente ficava aí a mercê na rua sem jogar, sem fazer nada, salário atrasado. A gente ficava numa situação muito difícil. E eu voltei pro futsal ainda no campo, aí, como eu estou te falando, o profissional ele só liberava quando acabava, quando não tinha nada para fazer. Eu ainda cheguei a jogar adulto, pouco ainda. Disputei um brasileiro pelo adulto com o Remo, que era uma fusão entre Remo e Colégio Cristo, que eles fizeram. Disputei um brasileiro. Disputei, depois eu fui para o COACB, que é o Corpo de Corpo de Bombeiros. Bombeiros, é. Cheguei a jogar, fui campeão lá eu acho que era o antigo BNA, era um torneio antes do campeonato estadual. Cheguei a disputar o estadual também lá logo lá no começo, aí depois eu também não cheguei a jogar muito adulto futsal, entendeu? Aí eu fiquei nessa transição, aí eu voltei para o campo, aí voltei para o Remo, aí do Remo fui emprestado, eu fui depois, cheguei aí para o Castanhal, joguei em alguns clubes. Quando eu encerrei também, me machuquei, né? Eu tive uma lesão Uhum. muito séria em 97, num jogo Remo e São Raimundo de Santarém, aqui semifinal do Campeonato Paraense. Eu rompi o LCA, né? Ligamento cruzado anterior. Eu rompi o joelho e naquela época a situação era terrível quando tu operava o joelho. Eu não tinha as condições do clube. Hoje o clube tem NAF, tem várias situações fisioterápicas, médicos sensacionais, e não que não tinha. Antigamente eu Era operava na marra, estrutura mesmo, era questão estrutural mesmo. não tinha estrutura de nada. Então eu tive que operar por conta própria. Eu tive que pagar um plano de saúde por fora na época. Fui para um médico que o cara não era nem esportista, era um médico mesmo que operava mesmo. Inclusive, o médico me operou, foi o mesmo médico que operou Ailton, que fez o gol do título em 97. Ailton, quando veio do Fluminense para cá, foi o mesmo. O Ailton me indicou, ele, não, vai lá, era o doutor Alex Rendeiro. Olha, vai lá com o doutor, que ele me operou, me deixou, fiz até gol na final. Ele vai cuidar de ti. Ele aceitava plano na época. Operei com ele, grande Alex Rendeiro, me ajudou também nessa transição, mas ele não era uma preparação da tua volta. Assim, uma transição, foi uma transição legal minha. Eu não fiz uma transição bacana dessa minha operação do joelho. Aí, em 97, eu ainda tive o meu último contrato com o Remo foi em 98, 99, foi quando foi em 99 para 2000, foi meu último contrato, final de 99 para começo de 2000. Aí eu rompi o contrato com o clube e não joguei mais no Remo. Foi praticamente E encerrei. Ainda assim. rodei 2000, Ah, 2001,
2002 ali nos clubes pequenos aqui, mas também não me desenvolvi legal, não cheguei a ter grande Isso. destaque. Aí quando eu comecei a trabalhar mesmo, quando eu te falei que eu estou formado em gestão pública, em administração, comecei a estudar. Tu me falaste nos bastidores, né? Que tu é formado em É, gestão pública. isso. Aí eu comecei a estudar, eu Tá comecei a querendo trabalhar. concluir educação física também. Estou fazendo agora meu curso de educação física e vida que segue, né? Pois é, Agora tô... porque tu vais contar daqui a pouco o que é que tu queres para tua vida como técnico. Te Sim, sim, prepara também que tu vais escolher a seleção de todos os tempos do futsal, tá? fechado, Pode fechado. escolher 5 e pode escolher o outro 5 também para a gente. Qualquer dia a gente faz um jogo entre eles. Eu preciso falar de RGA Energia Solar. Fale com Ronaldo Quaresma. Sua liberdade energética, energia limpa, renovável e barata a partir de R$ 297. Reduzem até 95% a sua conta de energia. E olha, você quer ganhar R$ 1.000? Então faz assim, apresenta um cliente para RGA Energia Solar, pede para falar com o Ronaldo, os contatos estão aqui embaixo. Se esse cliente realmente fechar, você leva R$ 1.000 na hora, não tem conversa não. RGA Energia Solar, mais de 1.000 clientes por todo o Pará. RGA Energia Solar, sua liberdade energética. O que é que Sim. tu queres para a tua vida como técnico? Como é que anda essa vida aí? Atualmente eu estou trabalhando como treinador, né? Trabalho lá no Clube do Remo, eu faço parte de uma escolinha lá de meninos de 8 anos até 17 anos, mas a escolinha lá dentro da sede é sintético, tem um sintético lá, e eu cuido da escolinha lá. Mas meu grande objetivo, meu grande sonho é trabalhar Como mesmo é que na as base pessoas do fazem Remo. para entrar lá? Pode dar contato se tu quiseres aí. O contato é o meu, né? 8280 9490, né? É comigo mesmo, aí é lá eu levo lá, entra em contato comigo. Eu não tenho o telefone de lá mesmo, da sede, lá da secretaria, para fazer esse contato, mas entra em contato comigo através do 919-8280-9490, que eu passo o telefone da secretaria. Você encontra uma forma de ajeitar tudo lá. Pronto. Perfeito. Aí eu dou treino lá segunda, quarta e sexta, das 2 da tarde até as 6 horas da tarde, né, nas categorias sub-14, sub-12, sub-10 e sub-17. Eu fico lá 1 hora a cada treino, segunda, quarta e sexta, lá. E agora eu estou fazendo aqui, além de eu estar fazendo, como eu te falei, a parte de educação física, eu estou cursando educação Porque física. precisa, né, Ricardo? Precisa, né? E estou fazendo também a licença C da CBF, tá? Opa! Tô Tá também, na fase de conclusão já, né? hoje eu estou na fase de conclusão, e se Deus quiser, assim que eu terminar de fazer a licença C da CBF, quero fazer também a licença B e dar continuidade. Meu sonho mesmo, como eu estou te falando, eu vivi a base do Remo, eu morei lá, embaixo da arquibancada, almocei lá, eu morei lá desde os meus 11, 12 anos, tanto no futsal como no campo, eu vivi os dois, eu vivi a minha vida dentro do Clube do Remo. Então, meu grande sonho mesmo é trabalhar na base, sub-14, sub-15, no campo, Isso é um sub-17, projeto de vida para você. projeto, coordenador da base, ou treinador do sub-17. Estou estudando, estou trabalhando, estou Se devagar. você pensa dessa forma, é sinal que você vê o futebol paraense como um grande almoxarifado ainda. Tem muita gente que já desistiu por conta de falta de estrutura na base, se reclama muito, que não se dá chance, mas você tem a sua visão assim, bem particular. Você acredita que o futebol paraense é um celeiro ainda. Sim, acredito muito. Eu tenho muita vontade de fazer essa transição também do pessoal do futsal, que perdeu muito lá atrás, para o campo, é, fazer um trabalho lá dentro da base, do campo, buscar meninos no interior, entendeu? Eu digo que os jogadores hoje aqui dentro é, a estrutura, né, com a urbanização, antigamente tinha muito campo, né, na Praça do... Antigamente
tinha um campo em qualquer lugar, que Belém era É. cheio de campo, tinha Rapaz, qualquer campinho, quintal vazio, meu irmão, já a qualquer galera quintal, já né, Plácido? A gente era. jogava na rua, cara, eu chegava É. até do treino, quando a gente jogava, quando a gente era da base, a gente chegava na rua, o moleque tava jogando, epa, vem jogar aqui também. Para tirar o tampão do dedo na hora. Jogava a noite toda, tá? E aí eu digo que ali foi a nossa grande escolinha, né? A Aham. nossa verdadeira escolinha foi dentro. Então, os meninos de hoje, com essa questão da urbanização, É ficar mais complicado, é. prédio, cresceu a população, O os certo é quintais, que os não tem terrenos de mais antigamente, espaço, não tem mais espaço para isso. terrenos viraram prédio, as casas derrubadas, então aqueles grandes terrenos, aqueles grandes campos, hoje não se existe, poucos ainda, não sei se ainda tem o campo da Sacramento, o campo da Terra Firme, muitos já jogaram lá. Levar esses meninos da base para jogar lá no campo da Terra Firme, levar esses meninos para jogar lá no campo da Sacramento, Não entendeu? sei nem se ainda existem, viu? Não sei nem se Não sei, existe. não sei. Então, levar, Que alguém levar, souber, coloca nos comentários aqui, por favor. é, levar esses meninos, porque estão acostumados, entendeu? Hoje tudo é sintético, Plácido. Os meninos tudo começam no sintético, mas já começa ali, aquele meião bonitinho, aquele short bonitinho. Começa lá com aquele short rasgado, aquele um sapato diferente do outro, aquele meião, não, entendeu? Hoje as coisas já estão mais fáceis, como eu te falei. Era uma grande honra nossa, antigamente, até no futsal. Quando você jogava na base, no Sub-15, você jogar com um time adulto, como a gente ia jogar no Imperial, era um sonho para a gente jogar com esses caras, jogar com essas lendas aí do futsal aí dos anos 80, dos anos 90, grandes jogadores aí, Alexandre Buraco, Taunay, Sandro Alex, Agamenon, Ted, vários jogadores aí. Ah, você me deu a deixa. Já que você está falando em tanta gente, bora formar a seleção que você viu no futsal. E não vem com esse negócio aí, mas é complicado. Não, bora Não, não, lá. mas Vamos formar. você quer que eu faça a seleção do que eu vi ou com quem eu joguei? Não, eu quero que você Pode forme fazer uma duas. seleção aí. Quero que Não, você mas forme uma a seleção. seleção com quem eu joguei, Não, não entendo você. Eu quero que você forme uma seleção do futsal. Se você tá, viu, que você jogou, forme aí. Uma tá. seleção. Você tem nas mãos agora, ó, Ricardo, tu vai formar uma seleção do futsal daquela época lá, 80, 90, início de 2000, que você viu também. É dessa época de ouro que a gente trata aqui no Resgate Futsal Resenha. Primeiro 5, depois mais um 5 aí, bora lá. Tá, bom, eu vou botar aqui, eu não falei aqui, eu joguei também na seleção paranaense, a seleção paraense, pelos jogos estudantis aqui, e para mim a gente formou um grande time lá. Eu vou botar aqui o goleiro, para mim, um dos melhores goleiros do futsal, assim, que eu tive o prazer de jogar. Também, depois também teve uma carreira, o Valber. Valber é um dos episódios aqui do canal. Isso, para mim, o Valber foi um dos goleiros, assim, que eu tenho uma referência por ele, assim, muito grande, tá? Uhum. E na ala eu tenho o Dedé Pará, né? Ah, mas tu não é Treinador de bobo não para futsal. formar a Não, seleção, não. né? E tenho o Rogério Belém, Ah, tá? E tem um para mim na ala esquerda, né? ah, Que eu joguei também nas bases aí, é o Marcelo Camarão, que eles conheciam, ah. jogou comigo, o cara era muito. Não chegou a jogar também adulto, não chegou, mas jogava demais, cara. E o outro? Tá faltando um. Vamos botar aqui, o Valber, Ah, Dedé, Rogério Belém e Marcelo. ah, Os quatro, os cinco, né? E eu, né? claro, tu tá te incluindo aí, Tô lógico. me incluindo. Agora, se eu quiser botar lá Bora mais um 5 agora aí, vem, vamos lá. O Sávio? Sávio, esse mesmo. Taunay, central, Sandro Alex na ala direita, Agamenon de frente e Alexandre Buraco. As lembranças são muito boas de todos esses que tu citastes aí. Isso é uma brincadeira que a gente faz aqui, né? De formar um Sim. 5 primeiro e depois formar mais um outro 5. Enfim, para a gente relembrar mesmo, porque esse canal, esse espaço aqui no canal do Plácido Ramos é para isso, viu, Ricardo? Pô, Isso, bacana. Gostei. para ver lá atrás, sabe? Essa galera aí que realmente jogou mesmo futsal, jogou com coração, jogou com amor e jogava muito, cara.
É aquilo que Ela nós falamos ainda há pouco. Era muita gente junta ao mesmo tempo. era Esse muita é que é o papo. qualidade, né? E as quadras não eram essa Coca-Cola que está hoje, né? Que tem um mangueirinho aí, essas outras quadras que é um tapete, né? Antigamente as quadras eram ainda menores, né? Aham. Pensamento aí era mais rápido do que hoje. Hoje tu faz não, aquele tempo o futsal, a quadra do SESI pequena, tinha a escola de educação física, mas os jogos eram mais em quadras menores. Lá na Tuna, teve jogos memoráveis na própria Tuna lá, adulto. Tá no Sesc, que eu cansei de ver jogo lá, adulto, na próprio SESI. Era jogos que tu ia ver lá adulto, era jogos assim, cara, que era muito rápido, metia na frente, É. saía, chutava no gol. Ricardo, eu quero agradecer, cara, a tua participação, tá? Muito obrigado. Cara, espero que tenha sido bom aí pra galera Pô, você aí. tem alguma dúvida, pô? Pô, espero aí que siga aí a gente aí, né, Plácido, aí no seu programa. Queria agradecer a você também pela Meu não, oportunidade. nosso. Nosso programa, né? A É, oportunidade nossa, isso de aqui é pra nós, reviver, pô. né? Reviver, né, Plácido, do Isso, futsal aí, reviver essa galera que muitos aí dizem por onde anda, o que está fazendo, qual o caminho agora, né? isso. O que reviveu, como é que está essa questão do futsal. Queira ou não, ficou na nossa veia, né? Apesar de eu ter jogado campo, mas eu digo muito que futsal para mim foi a minha verdadeira base, onde eu vivi coisas muito importantes da minha vida que hoje eu O- tenho, eu digo Pois assim, o é, aí Sérgio deixou muito legado para gente. tem uma pergunta que ela é padrão aqui. O que futsal significou pra Ele, ti? ele, para mim, ele significou a minha vida, entendeu? Ele significou a pessoa que eu sou hoje. O Sérgio deixou um legado para gente e sempre que a gente se reúne, a galera do futsal que jogou nessa época, o Sérgio deixou a gente, geralmente, verdadeiros homens, sabe? Verdadeiras pessoas do bem, muitos advogados, médico, promotor aí, justiça, empresários, jogadores profissionais, entendeu? São pessoas do bem. É isso que é o importante que o futsal me deixou. Aquele exemplo, sabe? De eu te seguir. Eu poderia ter seguido um caminho diferente, Plácido. Eu não vou te mentir aqui. Eu vivi numa parte do submundo que não era legal, mas eu digo assim para meus, quando eu converso com meus atletas, vocês têm um caminho, vocês têm uma escolha. Tem um caminho aqui e tem esse caminho aqui. Vocês que sabem. Vocês que têm essa decisão na mão de vocês, do que vocês seguem para seguir o caminho bom. Então, graças a Deus, eu segui o caminho bom. Hoje eu não bebo, não fumo, não porque eu não devo, mas eu tive muitos exemplos na minha vida, pessoas boas. Eu morei, convivi em muitas casas por aí, dormia em muitas casas. Eu tive uma infância muito difícil, passei muita fome, passei em condições que eu tinha que dormir na casa de amigos, almoçar, jantar, tomar café. Eu tinha até um apelido que eu comia muito, né? Eu É. tinha uma vontade imensa. Eu poderia até te contar aqui uma história que a gente, fomos lá no Banespa, né? Voltou agora essa memória, fomos para o Banespa, fomos para São Paulo. Essa é uma história também muito boa. Nós fomos para São Paulo, na época eu era infantil, aí fomos para São Paulo fazer um amistoso, o Sérgio levava muita gente lá. E chegando lá no Banespa, aqui vinha de umas condições aqui limitadas, né, a parte de alimentação, cheguei lá para alimentação aí fiz um prato desse tamanho, assim, que ninguém Gigante, acreditava, assim, gigante. cara, o Sérgio Ricardo chegou e me disse, cara, tu vai comer tudo isso aí. Cara, eu peguei, sabe assim, comi tudo, cheguei lá para ele, ainda dá para me repetir aí? E no final, eu peguei fui de pegar um pedaço de melancia, eu peguei uma melancia inteira, assim. Aí o pessoal, tipo assim, me comentava muito assim que eu era nessa parte de alimentação, Ah, eu comia muito, é porque, tipo assim, eu gastava muita energia, Plácido, e eu precisava me alimentar e eu não tinha uma alimentação adequada. Então, eu convivi em casa de muitos amigos, almoçava, passava muito tempo, me ajudaram muita gente. E eu passei sérias dificuldades, entendeu? hum. Consegui.
ir para um caminho Conseguiu. bom, entendeu? Conseguiu. Consegui. Hoje, graças a Deus, eu tenho a minha família, sou casado, tenho meus filhos, tenho casa própria, tenho meu trabalho, tenho outros objetivos, entendeu? Eu sou conhecido como uma pessoa boa dentro do esporte, dentro do futebol, tanto no campo como no futsal, onde eu encontro, onde eu vejo amigos que lembram do tempo do Cearense, que eu estudei também no Cearense, muitos lembram de mim, muitos lembram do futsal. Cara, tu era uma lenda, tu jogava muito, eu queria muito ver hoje um X1 entre tu e o Dedé, né? O Dedé, na época, também era um fenômeno do Isso. futsal. E eu era um fenômeno na marcação, né? Dedé era um fenômeno a dar drible e eu era na marcação. Então, era um grande sonho, que era um grande sonho hoje de um X1, eu e o Dedé naquela época, né? Hoje eu tenho sérios problemas no joelho, não consigo mais jogar mais futebol, por causa que eu tenho problemas muito sérios no joelho, tenho artrose, não consigo mais nem jogar o campeonato Master, esses campeonatos aí, porque o joelho incha, ele tipo sai do lugar, é terrível, mas vida que segue, né? Eu já consegui Já fizeste a vir tua lá, parte como atleta. já fiz a minha parte, já montei É, a minha história, a minha história já está aí, né? Inclusive mostrando aqui para você, para os nossos telespectadores aí, para a galera que nos curte, que vai curtir e vai essa nossa curtir muito, entrevista aí. sim. Isso aí. Beleza, beleza, Ricardo. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado por tudo. Um abraço, eu te agradeço. Valeu, Plácido. Bora dar um tchau pra galera. Levanta a mão aí, bora lá. Tchau, pessoal. Tchau, até Tchau, um mais. Tivemos abraço. aqui Ricardo Campos no Resgate Futsal Resenha. Até mais. Tamo junto.